Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma vez estamos juntos aqui no canal do Observatório da TV, hoje para o Vale a Pena, este programa que às sextas-feiras rememora, relembra carreiras de artistas muito importantes aqui do cenário brasileiro que ainda estão vivos para receber essa homenagem. Lembro sempre que para aqueles que já nos deixaram, temos às segundas-feiras o In Memoriam. No Vale a Pena desta semana, uma atriz muito talentosa que dedicou a sua vida não só à televisão, que fez bastante, mas também ao cinema e ao teatro. É uma cria do teatro, exercitou-se bastante no teatro e com certeza ainda nos dará muitos momentos de mergulhar nesse grande talento, nesse amor que ela tem pela arte de interpretar. Luíse Cardoso. Antes de falarmos sobre a trajetória de Luíse Cardoso, o meu pedido de sempre, os meus pedidos de sempre a vocês. Se não forem ainda inscritos no nosso canal, inscrevam-se, cliquem aqui nesse botão vermelho, cliquem também no sininho, assim são avisados sempre que a gente publicar vídeos novos. Todo dia de segunda a sexta tem sempre um programa diferente. As segundas em Memória, terças Por Onde Anda, quartas Curiosidades da TV, quintas TBT da TV, sextas Vale a Pena. Comentem aqui, sugiram temas para nós. Queremos saber o que vocês acham dos nossos programas também. Compartilhem com aquela pessoa que gosta de TV, feito eu e feito vocês. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência cada vez maior aqui para o nosso canal. Luíse Cardoso é Luíse Cardoso mesmo. Ela se chama Luíse Ferreira Cardoso. Nasceu no Rio de Janeiro em 1957, em 1955, no dia 17 de abril. Tem agora 67, quase 68 anos, portanto. A sua mãe tinha o nome de Maria da Conceição e o seu pai, Francisco. Era médico, a mãe dela trabalhou durante muitos anos no Ministério da Fazenda. E essa veia artística da Luíse Cardoso vem não só do grande incentivo que o pai sempre deu a ela para ser atriz, seguir a sua vocação, porque era uma pessoa que admirava, gostava de arte, gostava de cultura, enfim, mas também da mãe e de toda a sua família de ramo materno que fizeram teatro amador por muito tempo na cidade de origem da família, em Minas Gerais, Silvianópolis, que no tempo em que a família da Dona Maria morava lá, onde eles se criaram, enfim, tinha outro nome o município que eu anotei aqui até para não falar errado, que era Santana do Sapucaí. Então, uma curiosidade, inclusive, é que a Dona Maria Cardoso, depois, como atriz, atuou em Que Rei Sou Eu, de Cassiano Gabos Mendes, em 1989. Ela era uma das aias, salvo erro meu, da Rainha Valentine, Teresa Raquel. Outra era a Dona Hilda Rebelo, mãe do Jorge Fernando, que era o diretor da novela. Luíse era uma aluna irrequieta, traquinas, do tipo que aprontava, muito ativa na escola. Fez o primário e o ginasial em colégios estaduais. O primário na escola Cícero Pena e o ginásio no colégio estadual Pedro Álvares Cabral. Para domar, digamos assim, esse seu espírito de menina peralta, a direção da escola um dia tomou uma medida, depois que ela aprontou uma das suas lá, e colocou na mão dela a responsabilidade de toda semana apresentar uma encenação, um espetáculo, uma montagem, ainda que simples, enfim, no teatro da escola. E Luíse gostou dessa punição. A punição, na verdade, não foi uma punição, foi uma coisa pela qual ela se apaixonou cada vez mais, dedicou-se àquela tarefa, adaptou histórias de Monteiro Lobato e muitas outras coisas mais, e viu que realmente ela gostava daquilo. E foi então que, por causa disso, desse castigo que se revelou uma coisa muito positiva, muito prazerosa na vida dela, ela foi estudar no tablado com Maria Clara Machado, que é sempre exaltada pela Luíse quando ela tem oportunidade, no sentido de ter sido uma pessoa que não só lhe ensinou muito,
mas que, em palavras da própria Denise, apontou a direção que ela deveria seguir na vida, com os seus ensinamentos como mulher e como professora, como artista que ela era. E não só na carreira de Luíse, como na de muitas outras pessoas, os ensinamentos do tablado e de Maria Clara realmente são muito importantes para essa geração que hoje gira em torno de 60, 70 anos de idade. Muitos passaram pelo tablado. E Luíse Cardoso, sem dúvida, é um dos nomes mais destacados que passaram pelo tablado, não só pelo seu trabalho de atriz desenvolvido lá, que durou cerca de 6 anos, entre 70 e 76, 77, mas também porque ela foi professora no tablado entre 1974 e 1986. Boa aluna, talentosa, dedicada que era, foi escolhida para substituir Maria Clara Machado durante um período em que ela esteve doente. E depois continuou dando as suas aulas, ainda que Maria Clara tenha reassumido as suas funções. Além de Luíse, foram professores do tablado e por muitos anos, mais ou menos por essa época também, Sura Berdichevsky e Carlos Wilson, que são figuras muito conhecidas também na própria televisão e nos seus bastidores, no sentido de serem diretores respeitados, e os alunos que eles prepararam no tablado ganharam espaço na televisão, não digo que com facilidade, mas com a certeza de que eles tinham sido muito bem orientados por esses professores. E a Luíse, repito, um desses. Pois bem, o teatro começou na carreira de Luíse ainda na escola, depois ela foi se aprimorando com os estudos no tablado, com a própria prática, aprendeu muito fazendo teatro, não que tenha desprezado as teorias, leu, estudou bastante, mas nunca se ateve muito a dogmas, a palavras fechadas sobre o fazer teatral. E descobriu a mímica por si. Nunca ninguém ensinou e ela sempre soube fazer mímica muito bem. Isso aliado à sua paixão por dança e por música. Estudou e praticou diversos estilos de dança e sempre gostou muito dos Beatles e de música em geral. Tudo isso compôs uma figura conectada com aquela geração, com seus anseios de expressão corporal e verbal, e foi pavimentando o caminho para que Luíse Cardoso, bonita como sempre foi, também conseguisse espaço para viver personagens variadas no cinema e na televisão. A televisão demorou um pouquinho mais. O cinema surgiu quase que junto com o teatro. Muitos espetáculos e muitos filmes ela já fez, às dezenas. E vamos citar aqui só uma pequena parte deles, porque o nosso tempo é curto, a carreira de Luíse é muito vasta, trabalhou muito e ainda trabalha, então de fato não dá pra gente citar tudo. Vocês sabem que essa é uma dificuldade que temos aqui no Vale a Pena, quando os atores são assim tão produtivos, tão frequentes em cena, seja nos palcos, em telas grandes ou pequenas, né? Mas anotei aqui alguns títulos dos trabalhos que Luíse fez no teatro e no cinema para contar aqui para vocês. Talvez até vocês que nos assistem tenham acompanhado alguma dessas montagens. Vamos lá. No teatro, entre muitos outros, Luíse esteve nos seguintes trabalhos: o Quarteto, Luft, o Fantasminha, em pelo menos 2 ocasiões, o Dragão, Sílvia, Village, Máscaras, Mãe Coragem e seus filhos, A Mente Capta, Bésame Mucho, Um Bonde Chamado Desejo, Fulaninha e Dona Coisa e, um pouco mais recentemente, Velha é a Mãe, na qual ela interpretava uma mulher de 70 anos que jurava ter 50, dizia que tinha 50, mal feito com 50. Tinha 70 e a Luíse nem 60 tinha na ocasião. O texto dessa peça é do Fábio Porchat, é uma grande comédia. E a comédia sempre perseguiu, digamos assim, Luíse Cardoso, pela sua irreverência no modo de fugir aos dogmas, como eu citei. Talvez isso acabe compondo um cenário propício a esse tipo de situação. No cinema, a atriz participou entre diversos filmes, mas incontáveis praticamente. Por exemplo, O Seminarista e Marcados para Viver, que foram os 2 primeiros, filmados mais ou menos juntos, e Marcados para Viver foi filmado primeiro, mas O Seminarista foi lançado antes dele. Gente Fina é outra coisa, Miramar, Os Vagabundos Trapalhões, O Casamento dos Trapalhões,
Matou a Família e foi ao cinema, uma segunda versão no fim dos anos 80 para 90. Tempos de Paz, O Coronel e o Lobisomem, Alô Teteia, O Ovo, Se Segura Malandro, Bar Esperança, Apolônio Brasil, esses três últimos dirigidos por Hugo Carvana. Baixo Gávea, O Sonho Não Acabou, Gaidim, Cabaré Mineiro, A Próxima Vítima, entre muitos outros, e é claro que eu não posso deixar de citar talvez o maior trabalho de Luise no cinema, e muito lembrado sempre que nós tratamos de atuações dos grandes nomes da televisão em cinema, que é Leila Diniz, um filme que conta a trajetória dessa atriz, dessa figura empoderada, libertária para as mulheres num tempo de repressão, que foi lançado no final dos anos 80, em 87, salvo erro da minha parte, dirigido por um cineasta muito importante, ainda em atividade, que é Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, que caso assista a esse nosso programa, deixo a ele o meu abraço. E Luiz teve a liberdade dada pelo próprio Bigode, que foi amigo de Leila, por Marieta Severo, que foi amiga muito próxima de Leila também, e que no filme interpretou a mãe da atriz, a liberdade total de fazer uma Leila dela, não procurando imitar. Ela não era exatamente muito semelhante fisicamente à Leila Diniz original, mas isso não impediu de que a sua entrega àquela personagem, fruto dos seus estudos, de um mergulho nos diários dela que lhe foram confiados pela mãe de Leila, compusessem uma condição ideal para uma das grandes criações do cinema nacional de 40, 50 anos para cá. Isso sem dúvida. Quem acompanhar esse filme Leila Diniz, que vira e mexe passa no Canal Brasil, enfim, pode comprovar esse momento de graça, estado de graça da Luise Cardoso no papel de Leila Diniz, nesse filme que tem também o Tony Ramos, o Carlos Alberto Richelli, o Stênio Garcia, entre muitos outros grandes nomes. Vale a pena você conhecer se não tiver visto. E tem também o roteiro lançado em livro. É um pouco difícil de achar hoje em dia, mas recomendo também. Na televisão, como eu disse, demorou mais um pouco para que Luise chegasse, por conta dos seus muitos compromissos com o tablado e com o trabalho de atriz, e de diretora, e de produtora em conjunto com colegas, enfim. Ela tinha uma vida muito ocupada, especialmente pelo teatro e por vários filmes, que ela praticamente emendava uma filmagem na outra. Eu li aqui apenas uma pequena parte da relação dos filmes que ela já fez. De maneira que ela logo começou a receber convites para trabalhar na televisão, principalmente depois dessa peça O Dragão, na qual ela interpretava um gato. Você não ouviu errado, um gato. E na Sílvia, um cachorro. E com grandes estudos de mergulho no cotidiano daqueles animais e imitando-os e comportando-se como se fosse realmente um deles, etc. E tudo isso fez com que ela fosse muito elogiada, chamasse a atenção de profissionais, de colegas atores, de diretores, enfim. E já em 1975, ela teve os primeiros convites para fazer televisão, para fazer novela. Recebeu um convite de Walter Avancini para participar de uma novela das 10, e de Erval Rossano, que àquela altura estava implantando o núcleo das 6 da TV Globo com foco em adaptações de clássicos da literatura brasileira. Recusou alguns convites que recebeu, foi chamada de louca pelo Erval Rossano por esse motivo, até que, quando deixou o tablado, as produções do tablado como atriz, e foi trabalhar numa peça com Ziembinski, um grande nome do teatro brasileiro, que inclusive essa peça foi a que eu citei, O Quarteto. Ziembinski disse a ela que quando tivesse oportunidade de fazer um papel interessante, tal, que aceitasse na televisão, porque ela, que já sabia muito e que já era talentosa, poderia aprender mais e mais rapidamente por conta do ritmo industrial que a televisão impõe à feitura dos seus produtos. Ela ficou com aquilo na cabeça e resolveu ouvir o conselho do Ziembinski. E, através dele, de Paulo José, de alguns profissionais que estavam no núcleo dos casos especiais que a TV Globo produzia naquela época, ela então chegou finalmente à televisão num dos episódios da série Ciranda Cirandinha, o Toma que o Filho é Teu,
que ela bate na porta do apartamento onde moram os jovens do elenco fixo da série e dá no braço do Fábio Júnior o bebê, dizendo que ele é pai da criança. Nesse mesmo ano, 1978, a atriz fez a sua primeira novela, foi Gina, escrita por Rubens Evald Filho, a partir do romance homônimo de Maria José Dupré, a mesma autora de Éramos Seis. Nessa novela, Louise viveu Helena, filha da Gina, que era a Cristiane Torlone. E isso gerou uma situação curiosa porque Cristiane, que é mais nova do que Louise, há alguns anos, interpretava sua mãe e tinha que se caracterizar como uma senhora mais velha, enfim, com um cabelo embranquecido, etc. Depois de Gina, Louise participou com um grande elenco, sua amiga, colega de tablado Sura Berdichevsky, com ela, as duas encabeçando com Yara Cortes, Lima Duarte e Paulo Figueiredo, o elenco da novela de Cassiano Gabus Mendes, exibida às 7 horas, Marrom Glacé, entre 79 e 80. Ela vivia a Vânia, Sura era a Vanessa, as duas filhas da Madame Clô, que era a Yara Cortes, e elas disputavam o amor de um garçom que se infiltra ali no ambiente do buffet, que tinha o nome da novela, Marrom Glacé, buscando uma vingança por problemas de família, e o Otávio, que é o papel do Paulo Figueiredo, e ele desperta o amor, a atenção dessas duas jovens, a Vânia e a Vanessa, que é por quem ele se apaixona verdadeiramente. No final do Marrom Glacé, a Vânia fica com o Mário Gomes, que é uma participação especial, um novo garçom que está chegando ao Marrom Glacé, enfim. Depois dessa novela, Louise Cardoso foi convidada especialmente por Janete Claire para interpretar a mocinha da sua próxima novela, que viria a ser Coração Alado, e estreou em agosto de 1980. Mas a atriz recusou o papel, com todo jeito, por uma questão de que ela não tinha condições, naquele momento, de parar com todas as suas atividades de professora, de diretora, de atriz, em cinema também, porque a novela consome muito tempo do ator. O ator precisa se dedicar à novela praticamente que como único trabalho, enquanto a está gravando. No máximo ela ia poder continuar fazendo uma peça no teatro como atriz, e não tinha tempo para aquilo naquele momento. Segundo a própria Louise, Janete Claire ficou um pouco chateada com a sua recusa. Quem ficou com o papel, que era a Vivian, foi a Vera Fischer. E, algum tempo depois de recusar esse papel, a atriz foi chamada pela TV Globo e disse que, olha, eu faço outras coisas que me tomem menos tempo, mas a novela, infelizmente, eu não posso fazer. E foi incluída, então, no elenco do programa de Jô Soares, Viva o Gordo, onde permaneceu entre 81 e 82, interpretando os mais diversos personagens nas variadas esquetes desse humorístico que era exibido às segundas-feiras e durou até 1987, quando o Jô saiu da TV Globo e foi para o SBT. Depois dessa temporada no Viva o Gordo, onde ela aprendeu muito mais sobre comédia, sobre humor na TV, não só com o Jô, mas também com Henriqueta Brieba, com Francisco Milani, enfim, Louise Cardoso voltou ao gênero de teledramaturgia na novela Champanhe, de Cassiano Gabus Mendes, no papel de Anitta, uma taróloga, irmã de Gilda, que era Isabel Ribeiro, e que disputava o amor do mocinho da história, o Nil, que era o Tony Ramos, com a Eli, personagem da Lúcia Veríssimo. Em seguida, ela deu uma escapada, digamos assim, para a TV Manchete, que estava nos seus primeiros tempos de operações, e foi a Marli na minissérie Viver a Vida, de Manuel Carlos, que não tem nada a ver com a história da novela que ele escreveu com esse mesmo nome para a TV Globo 25 anos depois. Viver a Vida era protagonizada também pela Cláudia Magno, já falecida, que vivia a Maria Eduarda, e pelo Paulo Castelli, que era o amor das duas moças, no seu personagem de Marcelo. Essa obra era baseada no romance de Theodore Dreiser, Uma Tragédia Americana, que é também uma inspiração para Janete Claire na sua novela Selva de Pedra. Em 1985, de volta à TV Globo, Louise Cardoso esteve no ar em 2 minisséries que foram produzidas como parte das comemorações dos 20 anos da emissora. O Tempo e o Vento, de Doc Comparato, a partir da obra de Érico Veríssimo, na qual ela interpreta a Bibiana, uma das personagens centrais da história,
numa das fases, a fase do Capitão Rodrigo, que é o Tarcísio Meira, o marido dela, e Tenda dos Milagres, de Aguinaldo Silva e Regina Braga, a partir da obra de Jorge Amado. Nessa minissérie, curiosamente, o jogo vira. Se ela era filha de uma Cristiane Torlone caracterizada em Gina, agora em Tenda dos Milagres, ela é que interpretava uma mãe de dois jovens praticamente da sua idade, Júlia Lemertz e Daniel Dantas. Daniel Dantas, com quem ela formou par, futuramente já falaremos disso. Dona Augusta, sua personagem, era mulher de um mau caráter da história, um reacionário, Nilo Argolo, que era o personagem do Oswaldo Loureiro. Em 1986, a atriz entrou mais ou menos no meio da novela Cambalacho, de Silvio de Abreu, no papel de Daniela, ou de uma jovem que dizia ser Daniela, a filha de Leonarda, a Naná, a personagem da Fernanda Montenegro, que estudava na Europa e voltava ao Brasil. Na verdade, a Daniela era a Cristina Pereira. Isso é desvendado e no fim da novela, Cristina Pereira aparece, a verdadeira filha da Naná. Depois, Luíse Cardoso ingressou no elenco de TV Pirata, com direção de Guel Arraes, um projeto que marcou a televisão brasileira nesse final dos anos 80, com uma sátira crítica, ácida e muito engraçada, com vários tons diferentes de humor no seu texto, e um elenco que, além de Luíse, tinha Neila Torraca, Cláudia Raia, Marco Nanini, Pedro Paulo Rangel, Cristina Pereira, Diogo Vilela. Um grande time realmente reuniu-se para esse programa que é um marco, como eu disse. E em 1990, TV Pirata ainda estava no ar, mas tanto Cláudia Raia quanto Luíse pediram para sair do programa e foram fazer novelas. Cláudia Raia foi fazer Rainha da Sucata, a novela das 8, de Silvio de Abreu, e Luíse foi fazer a Cláudia, ou a Claudinha, em Mico Preto, a novela das 7, de Marcílio Moraes, Leonor Basser e Euclides Marinho. Claudinha era apaixonada por um noivo mau caráter, um noivo sádico até, que era o Fred, o vilão da história, personagem do José Wilker. E quem acabava se apaixonando por ela era o personagem principal de bom caráter da novela, o Firmino, o Luiz Gustavo. Além deles ali, atrapalhando o romance, inclusive, da Claudinha com o Firmino, havia a Sarita, que era a Glória Pires. Pois bem, essa novela marcou a Luíse por ela ter feito um papel principal, etc., mas também porque era uma mocinha, e uma mocinha que para ela foi ficando um pouco chato de fazer, porque é aquela mocinha abobada que as pessoas enganam, né? Enfim, que tem que ser passada para trás para a novela andar. A mocinha tem esse problema, né? Mais do que o mocinho homem. E ela tinha uma menina na vizinhança dela que tinha uma necessidade especial, uma fixação essa menina tinha na personagem da Claudinha, mas ela não falava Claudinha, falava Clandinha, falava de um jeito diferente. E aí sempre que ela encontrava com a Luísa, falava Clandinha, Clandinha. Aí isso ficou muito marcado para a atriz. Aí eu sempre que encontrava aquela menina, ela vinha Clandinha, Clandinha. E aí a Claudinha, justamente, a Claudinha era filha da dona Neném, que era a Eva Vilma, e é uma personagem que tem o seu destaque na galeria da atriz, inclusive, mas tem essa lembrança peculiar da própria Luíse. Ao longo dos anos 90, a atriz participou, entre muitas outras coisas, de As Pessoas da Sala de Jantar, um caso especial de Gianfrancesco Guarnieri, que já havia sido levado na TV Tupi 20 ou 30 anos antes, bastante tempo antes, que ela fez com Paulo José e com Eva Vilma, inclusive. E depois foi Gilda, a prostituta que dizia trabalhar numa biblioteca de noite, uma das moradoras do prédio de Dona Armênia, Araciba Labanian, na novela Deus nos acuda, de Silvio de Abreu, entre 92 e 93. Foi a Laurinha em Cara e Coroa, de Antônio Calmon, entre 95 e 96. A Mercedes, uma argentina que jurava que era carioca, amante do Doc, o Dorival, que é o Cécio Thierry, na novela Zazá, de Lauro César Muniz, em 1997. E em 99, uma personagem que agora podemos ver no canal Viva, uma das grandes personagens da Luíse na TV, que é a Guiomar, amiga para todo momento da Esther, que é a Malu Mader,
em Força de um Desejo, novela do Gilberto Braga e do Alcides Nogueira, que foi levada ao ar na faixa de 6 horas na ocasião. E é uma novela que ganhou o status de cult, a gente pode dizer. É uma novela muito boa, muito bem feita, de um requinte enorme, até acima da média para o padrão Globo de qualidade, que é elevado em geral. Mas essa novela realmente a gente pode dizer que foi injustiçada, que na época não fez grande sucesso, porém a cada reprise, a cada aniversário, a cada oportunidade como essa de agora, valoriza-se mais Força de um Desejo. E ela merece. Guiomar formava um par romântico atribulado, mas apaixonado, com um jornalista, o Bartolomeu, que era o Daniel Dantas. De 2000 para cá, entre um filme e outro, e entre uma peça e outra, Luísa Cardoso também esteve, por exemplo, em Porto dos Milagres, novela de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, da obra de Jorge Amado. Ali ela viveu a Maria Leontina, uma irmã espezinhada, humilhada, massacrada o tempo todo pela vilã, a Arlete Salles, que era a Augusta Eugênia, e acaba tomando o marido da irmã e tornando esse pobre coitado um homem finalmente feliz, o Osvaldo, que era o Fulvio Stefanini. Não confundir com o Osvaldo Não Fale Assim da Mamãe, que ele foi Osvaldo também, mas em outra novela, Alma Gêmea. Luísa também esteve na novela Como uma Onda, de Walter Negrão, no papel da Dona Dala, uma rendeira casada com o mulherengo o Pedroca, que era o Tato Gabos Mendes. Participou de JK, em 2006, como Dona Luizinha, mãe de Dona Sara, quando ela ainda não era dona, era só Sara, e era Débora Falabella. Depois, Dona Sara é a Marília Pera e a Dona Luizinha é quem? Eva Vilma. Ainda em 2006, Luísa teve um dos piores momentos da sua carreira na televisão, e eu falo isso de boca cheia. Não por ela, claro, mas porque foi uma personagem que não deu em nada. A Diana, de Páginas da Vida, uma novela do Manuel Carlos, que era a esposa do Leandro, Tato Gabos Mendes, um dos filhos de Tidi Lalinha, Tarcísio Meira e Glória Menezes. Mas é uma personagem que foi esquecida no churrasco, como a gente costuma dizer. A personagem apareceu um pouco no início da novela, era uma artista plástica, tinha um modelo jovem, bonito, que podia atrair a sua atenção, quem sabe ter um caso com ela, ou despertar interesse, qualquer coisa nesse sentido, mas a personagem morreu na praia e foi um desperdício, não só da Luísa, mas de muitos outros atores do elenco. Quem viu agora no canal Viva, acredito que não me desminta. E, infelizmente, esse papel não é legal. A Clandinha é melhor, inclusive, na galeria de papéis da Luísa em relação a essa Diana, principalmente. Depois, a atriz esteve também, por exemplo, nesse meio tempo, na década de 2000, ela foi a mãe da Tati, no Papo Irado, com um texto de Bruno Mazeu, no Fantástico. A Tati, que é uma adolescente com os seus problemas, enfim, e a Luísa fazia sua mãe. Diogo Vilela era o pai, um amigo dela desde a juventude, quando ela começou nessa coisa de ser atriz. E de lá para cá, entre outros trabalhos, nesses anos 2000, 2010 para cá, ela também foi a Sueli de Insensato Coração, no ano de 2011, uma novela do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares. Participou de 2 temporadas de Malhação com personagens distintos. Em 2009 ela foi a Tia Filó, tia da Yasmin, que era a Mariana Rios, e mais recentemente foi a Irene, salvo engano da minha parte, em Malhação, Intensa como a Vida, se eu não estou errado. Ela era mãe dos 2 rapazes, o Gabriel e o Gabriel, que era o Felipe Roque, e o Giovanni, que era o Ricardo Viana, ou inverti um com o outro, enfim. Essa temporada que era protagonizada pela Aline Dias e que teve participação também da Joana Afon, do Thiago Fragoso, da Débora Seco, do Marcos Pasquim, etc. E entre esses trabalhos mais recentes da atriz, nós podemos citar também, claro, Dona Gema, nas 2 fases de Além do Tempo, de Elizabeth Gin. É uma atriz muito querida, uma atriz que desperta a nossa empatia, a nossa simpatia, a curiosidade de nós vermos uma atriz como a Luísa Cardoso em cena, porque se você for ator, se você for atriz, você aprende vendo uma profissional desse quilate trabalhando. E se você não trabalhar com dramaturgia, mas gostar muito dela, como é o meu caso, você
entende por quê, gosta tanto de ver alguém interpretar um personagem e você entrar nessas histórias que eles nos contam com o seu talento, os roteiristas, diretores, produtores, atores, enfim, quando tem em cena uma profissional do gabarito da Luíse Cardoso, que eu espero que, caso assista a esse nosso programa, goste dele. Você que é fã dela também, infelizmente falta coisa, não dá pra gente falar tudo, mas fica a nossa intenção de homenagear em vida essa grande profissional que já está fazendo falta na televisão, que é a Luíse Cardoso. Vale a pena, semana que vem estar de volta. Um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência sempre. Tchau!